Olá, eu sou Joab Santos e essa é mais uma leitura das Percepções de um Observador Distraído. Hoje nós vamos à seção de textos proféticos, a página de número 71. Obviamente você já sabe que há um período do desenvolvimento que nos é impossível enxergar para além de nós mesmos. Não sei nomear que fase da infância é esta, mas sei que ela existe e exige de todos ao redor uma atenção quase que permanente. Deste lado da eternidade, esta experiência, esta vivência, atende pelo nome de criança. Consideradas todas as complexidades, peculiaridades, possibilidades e também impossibilidades da história de cada um de nós, imagino que você, que me vê e ouve, já tenha passado por essa experiência. Muito complicado é quando a gente envelhece cronologicamente, mas permanece comportando-se como criança, sendo incapaz de compreender que não somos o centro do sistema. Alguém já disse que o umbigo marca a metade do corpo humano. Pensar, sentir e agir, tendo como referência apenas o próprio umbigo, nos torna seres humanos cindidos, partidos ao meio. Para amadurecer é preciso desenvolver-se. Óbvio? Nem um pouco. Imagine com atenção. Desenvolver. Romper com aquilo que te envolve e faz crer que você é o centro e todo o resto é uma longínqua periferia. Desenvolver de si para crescer. Depois de romper com essa imagem exagerada de si mesmo, é possível colocar termo a ela e enxergar a vida, o mundo e as relações com certo equilíbrio. Desenvolva-se, cresça e apareça. Até porque ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo de uma vasilha, mas no lugar mais alto da vida, de modo que ilumine a todos que por ela passam. Eu e você sabemos bem quando estamos diante de uma criança, porque percebemos que ela é incapaz de se movimentar existencialmente, de existir sem que suas necessidades mais básicas sejam supridas. Uma criança que não foi alimentada, que não recebeu os cuidados básicos, a vestimenta, o banho, permanece incomodada, permanece insatisfeita, como se algo estivesse fora do lugar. Nada mais natural. Essa fase do desenvolvimento exige isso. Complicado é quando a gente se depara com seres humanos que, em tese, já deveriam ter superado esta fase do desenvolvimento. Seres humanos que, em tese, já não deveriam mais operar como se suas necessidades básicas fossem as mais importantes de todas. Seres humanos que já deveriam ter aprendido que não dá para funcionar o tempo todo tendo a si mesmo como prioridade. Não dá para sentir, pensar e agir considerando apenas as suas necessidades. Viver assim, conviver assim, nos faz seres humanos menores, para não dizer partidos ao meio, cindidos, porque todos nós sabemos que ser humano é necessariamente ser capaz de administrar os próprios desejos e necessidades para o bem do coletivo. Porque todos nós sabemos que ser humano é necessariamente habitar o espaço-tempo considerando outros humanos semelhantes que também habitam o mesmo espaço-tempo. Ser humano e ser humano maduro é ser capaz de lidar com as suas próprias necessidades e desejos, considerando que os recursos para que as necessidades e desejos sejam atendidos deve ser administrado de modo que todos tenham as suas necessidades e desejos atendidos. Daí a emergência de desenvolver-se. E aí você deve estar pensando agora, poxa, mas isso é óbvio. Então, não é tão óbvio assim. Por que não é tão óbvio assim? Porque, às vezes, atrás do óbvio se esconde aquilo que é de fato mais importante. Desenvolver. Desenvolvimento é um processo humano que carece de desvencilhamento, desinstalação de si mesmo. Desenvolver.
terminar, romper com aquilo que te envolve de maneira que você só consegue pensar a partir dos seus sentimentos e das suas necessidades mais básicas. Desenvolver-se do desejo de ser o centro da atenção o tempo todo. Desenvolver-se da ideia de que suas necessidades são sempre mais legítimas que as necessidades dos seus semelhantes. Desenvolver-se, desvencilhar-se, desinstalar-se do medo, que faz com que você acredite que se não for o primeiro ou a primeira, você não será amado, não será amada. Desenvolver-se é um movimento necessário para a nossa maturidade. Desinstalar-se do desejo de ser sempre o centro das atenções. Se você partilha da mesma fé que eu, ou mesmo que não partilhe, você vai concordar comigo. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque eles foram identificados com o seu mestre. Provavelmente não foram identificados apenas com a mensagem dita, verbalizada pelo mestre, mas, acima de tudo e prioritariamente, com a maneira de viver do mestre. E você sabe também que o mestre foi tido como alguém que sabia sair de si, desinstalar-se de si, desenvolver-se de si e de suas próprias necessidades para ir na direção do outro e servi-lo para que suas necessidades fossem supridas. Pois bem, ser cristão é uma questão de desenvolvimento. Desenvolvimento é uma questão de desvencilhar-se, desinstalar-se das necessidades mais básicas para que sejamos capazes de ir na direção do outro. Até porque pode ser que eu e você tenhamos as nossas necessidades mais básicas supridas com abundância, não nos falta, quando existem outros que não têm as suas necessidades mais básicas atendidas. Por isso, tem muito mais dificuldade de desenvolver-se. Pois bem, esse é o meu apelo, a minha oração, o meu desejo por nós, nesse tempo de confinamento, de quarentena forçada. É hora de pensar em desenvolvimento. É hora de educar os nossos sentidos para extrapolar a linha do próprio corpo, dos próprios desejos. É hora de dar um passo adiante, mesmo que virtualmente, na direção do outro. Especialmente quando esse outro não tem as suas necessidades mais básicas supridas e eu já as tenho. Esse é o meu convite para você, é o meu encorajamento. Desenvolva-se, cresça e apareça. Até a próxima.